Então, bom dia, pessoal. Queria dizer que é um imenso prazer estar aqui nessa 15ª edição do Seminário de Resultados, organizado pela equipe aqui de Cachoeira. Eu, particularmente, atuo em Santa Maria, né, atendendo mais São Pedro, Mata e Toropia, ali a região. E sou incentivador dos seminários de resultados, porque entendo que é uma forma da gente se aproximar com o produtor, a gente conseguir trazer pessoas de outras instituições para que venham participar dos nossos seminários e contribuir para a evolução da lavoura de arroz e a nossa evolução pessoal, porque organizar o seminário, ministrar uma palestra também traz um conhecimento bem importante para a gente. Então é uma satisfação muito grande participar e hoje a gente vai discutir um pouco as novas recomendações para a cultura do arroz irrigado, essa atualização das recomendações, que é uma ferramenta muito importante aí para que a gente possa produzir mais e um custo menor. A gente sabe que são coisas que tem que caminhar junto e vocês vão ouvir falar muito aí durante as novas recomendações sobre a máxima eficiência técnica e a máxima eficiência econômica. E esse é um trabalho que foi realizado muito pensando nessa parte de viabilidade da recomendação. Então, um breve roteiro do que nós vamos trabalhar hoje. Se tudo correr bem, até às 3 horas da tarde, a gente consegue vencer todo esse roteiro aqui. Então, o seu Paulinho me diz que eu tenho aí até 12h15, no máximo, para concluir, porque a PAE já vai estar pronta. Então, pessoal, a ideia é trabalhar um pouco sobre o manejo da várzea, e quando a gente fala em fertilidade, a gente não pode se isentar desses assuntos. A questão da fertilidade natural que nós temos nos nossos solos, qualidade dos fertilizantes é uma coisa muito importante e é uma coisa que muitas vezes a gente acaba relegando e o preço influencia muito na hora da aquisição do produto e às vezes esse preço se torna mais importante porque a gente não tem o conhecimento real da diferença de um formulado, de um NPK no grão, de uma fonte de fósforo X, uma Y, enfim. Isso são pontos importantes. As respostas das cultivares, e aí eu coloquei a 24RI, a adubação, em função dela ser a mais semeada no estado, isso é importante. E, no final, ali, as novas recomendações, a comparação de 2010 e a atualização de 2022, e as considerações finais para que a gente possa levar uma informação para casa aí, que vai nos ajudar durante todo o ano. Então, pessoal, partindo um pouco para a gente ter uma ideia, e isso eu acho que às vezes a gente esquece também, o Amara comentou, a gente fala para o agro normalmente. A gente tem que levar para a sociedade esses números para evitar que algumas informações às vezes sejam distorcidas, e nós da extensão, acho que o IRGA tem um privilégio muito grande de ter extensão e pesquisa, e eu acho que o trabalho das duas não dá para medir o nível de importância, são importantes igual para a cadeia de arroz. E essa informação é importante. O Brasil hoje está entre os 10 maiores produtores mundiais de arroz irrigado. E isso se deve principalmente a Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que produzem 70% do arroz produzido no Brasil hoje. 70% parte desses dois municípios. E quando a gente vê a área cultivada, na safra 21-22, mais de 900 mil, e esse ano um pouco menos, a gente vê que a gente tem uma área de mais de 5 milhões de hectares de várzea no Rio Grande do Sul. E são áreas que são destinadas para outras atividades, seja ela pecuária ou até mesmo outras culturas. E a média da última safra foi 8.315 quilos por hectare. E aqui uma ideia da distribuição dessa região de várzea, desses 5 milhões de hectares. Então, quando a gente olha, a gente tem um potencial muito grande de área a ser explorado com produtividade de arroz. E quando a gente fala em arroz irrigado, a média, a série histórica de média, ele nos dá um raio-x de como se comportou a lavoura de arroz, quais foram as evoluções ao longo do tempo. Essa é uma adaptação da série histórica do IRGA, né, onde tem um compilado por década. E a gente olha na década de 60 a 70, nós tivemos a média menos de 3 mil quilos por hectare da década. Se a gente comparar com a década de 2010 a 2020, isso aqui é 2,5, quase 2,5 vezes mais nós aumentamos a produtividade num período de 60 anos. E claro que isso se deve a inúmeras coisas. O ganho genético foi muito grande e é o mais significativo em relação, mas ele é associado ao manejo da cultura.
E esse manejo ele teve uma influência muito grande, uma evolução muito grande, a partir do projeto 10, do projeto CFC, do sistema Clearfield e também do trabalho. Acho que o projeto 10 ele foi de grande relevância e ele conseguiu trazer todas as entidades a se voltarem ao mesmo propósito, a desenvolver a lavoura de arroz. E esses ganhos, logicamente, contribuíram para a formação dessa média. Mas por que eu falei tanto em média de produtividade? Por que eu falei tanto? Porque ela está intrinsecamente relacionada ao lucro da atividade de vocês. Inúmeras vezes a gente visita produtores e o pessoal tenta discutir com a gente a questão do preço do arroz. E no primeiro momento a gente da extensão não tem informação e nem tem poder de mexer com o preço do arroz. E as variáveis da formação do preço são tão grandes que toda vez que eu ouço uma palestra do Antônio da Luz eu fico mais impressionado, porque sempre tem alguma coisa nova que influencia. Ora é o dólar, ora é a política cambial, ora sempre tem algum fator inesperado. Então a gente não tem poder e nem conhecimento para discutir, mas aqui sim a gente pode ter uma atuação importante, que é na questão de melhoria de produtividade. E essa melhoria de produtividade nem sempre está associada ao quê? Aumento de custo. Esse é um trabalho em 10 propriedades, foi desenvolvido por um aluno da Universidade Federal de Santa Maria, aluno do professor Enio Marquesan, o Alisson Guilherme Fleck, aqui de Cachoeira, inclusive, onde ele analisou a produtividade e o lucro líquido de cada propriedade. E olha a relação, eu aumento a produtividade, apenas com essa exceção aqui, que foi uma área que aumentou também relativamente o custo, todas as demais, eu aumento a produtividade, aumento o lucro líquido da minha atividade. E essa realmente, nós temos contribuições, temos condições de contribuir para que ocorra na propriedade de vocês. À medida que eu aumento a produtividade, aumenta a minha receita total. E o custo total não aumenta na mesma proporção. Automaticamente, o lucro líquido de vocês melhora. E aí, pessoal, entra um ponto de grande relevância no manejo da nossa fertilidade. E eu me incomodo bastante, assim, muitas vezes estudo e vou atrás da história, e tem vários pontos, às vezes, que a gente fica pensando. Por exemplo, plantio direto. Por que dominou o sistema de coxilha e na várzea não conseguiu avançar? E quando a gente faz uma pesquisa bibliográfica, a gente vê que lá na década de 80 tem o clube do plantio direto, finalzinho da década de 70, inclusive teve alguns colegas que hoje são colegas do IRGA, que estavam presentes naquelas fotos e não conseguiu evoluir o plantio direto. Certamente não conseguiu evoluir o plantio direto por uma série de motivos. Primeiro, não se tinha muito conhecimento em relação a que tipo de cultura de cobertura ia usar, qual era o volume de massa que tinha que ter na área para mim poder ter êxito no plantio direto. Mas quando eu olho os benefícios, e a gente volta, essa aqui é uma foto bastante usada no IRGA, e compara os efeitos numa área manejada no sistema convencional e numa de plantio direto, realmente a gente tem que fazer um estudo de causa e começar a falar em plantio direto. E discutir, tem que estar presente diretamente no IRGA, nos nossos escritórios, na estação de pesquisa, nas áreas de pesquisa, para que a gente possa trabalhar insanamente para conseguir construir esse cenário. Não preciso fazer uma análise química ou física para entender que esse cenário aqui, que esse torrão representado, é um torrão com maior macroporosidade, é um torrão que certamente tem um teor de matéria orgânica maior, um torrão que tem mais vida, a microbiologia, a atividade microbiológica mais alta. E nós estamos evoluindo nesse sentido. Já tem áreas no estado trabalhando com projetos consolidados que nos fornecem dados suficientes para que nós possamos aplicar esses dados na lavoura. E, claro que, logicamente, que isso aqui é um trabalho de longo prazo, para a gente conseguir ter diferenças tão significativas a ponto de a gente ver a olho nu. Isso aqui são projetos de longa duração. Lá na região que eu trabalho, eu sou um grande incentivador desse manejo de solo. Mas eu não estou culpando quem trabalha com grade. Pelo contrário, foi a ferramenta que nós tínhamos disponível.
e já representou a grade plana uma grande evolução, porque nós trabalhamos um tempo com arado aiveca, aquela reversão de solo, depois os gradeadores, que proporcionavam uma reversão menor, e aí chegamos ao modelo de grade plana que está estabelecido nas nossas atividades há muitos anos. Nós temos áreas com 50 anos de grade plana, áreas com 80 anos de grade plana. Por que o nosso solo da várzea resistiu? Porque, na verdade, é um relevo plano e é uma área com uma estrutura física diferente um pouco das coxilhas. Se nós tivéssemos feito esse trabalho nas coxilhas, provavelmente no El Niño intenso de 98, de 2010, 2017, nós tínhamos inviabilizado um percentual muito grande das coxilhas. E a nossa várzea resiste, mas, como disse a Flávia, resiliência também acaba. E nós estamos empobrecendo o nosso principal parceiro, o solo, porque ele é o responsável por aumentar, claro, a genética nos beneficia muito, as melhorias na genética, mas também as questões de fertilidade são de extrema importância para que a gente consiga evoluir. E esse é o sistema hoje dominante da nossa região, grade plana. E quando a gente faz o levantamento do IRGA, lá de vez em quando a gente acha algumas áreas de plantio direto. Às vezes, essas áreas de plantio direto, aqueles números são números reais, mas às vezes até algum erro de interpretação, mas lá ela persiste em alguns cantos do estado, quando a gente faz o levantamento e acompanha o levantamento desses temas, a gente acha alguma área de plantio direto. E aí, pessoal, aqui entra um cenário que nós temos que dedicar uma força muito grande. O cenário das culturas de cobertura. Essa é uma foto tirada sábado passado agora, de uma área em São Pedro do Sul. Esse produtor está no 4º ano já trabalhando com plantio direto, com relativo sucesso, rotação com soja, e a média desse produtor, ele tem 75 hectares de soja, ele plantava 150, e aí a gente foi trabalhando com ele, e o modelo dele é meio a meio, metade com soja, metade com arroz, e aí ping-pong, um ano soja e um ano arroz. Temos dificuldades inúmeras. Esse cara aqui, o trevo persa, ele é difícil de conseguir explorar o potencial de produtividade, mas não desistimos dele ainda. Ainda estamos trabalhando com a possibilidade de melhorar a produção dele. Na última safra, nós chegamos, esse aqui é um consórcio com 20 quilos de azevém e com 7 quilos de trevo persa. Na última safra, associamos 35 dias de pastejo animal e na hora da semeadura nós tínhamos 1.800 quilos de azevém e tínhamos 1.500 quilos de trevo persa. É pouco, pessoal. Nós tínhamos que ter 2,5 a 3 de trevo persa para pagar o investimento. Esse cara aqui, ele investiu esse ano só na semente R$21 mil, mais um pouquinho de R$21 mil para 75 hectares. E esse ano conseguimos incluir 100 quilos de MAP. Há 15 dias atrás foi aplicado 100 quilos de MAP. Primeiro ano que conseguimos fazer. E em São Pedro do Sul, nós estamos esse ano com 266 hectares de trevo persa implantado. É pouco, mas representa 6% da área. É um início. E nessa propriedade aqui, durante o ano, eu devo ter levado, no mínimo, uns 30 produtores. Visitas pontuais. Pego ele, levo lá, converso, discute. 2 horas depois o cara está em casa. Para que a gente possa desenvolver esse sistema aqui como um sistema mais sustentável. E voltar e construir esse torrãozinho nas nossas lavouras. Esse torrãozinho é importante. Essa aqui é uma imagem, para mim, que gosto muito de solo e que acho que tem um potencial muito grande para a gente evoluir nesse manejo, é uma imagem muito emblemática. Seguindo, pessoal, essa também é uma imagem consolidada. É um cenário, vocês vão ver que aqui está as plantas de soja que emergiram frutos da semente que caíram durante a colheita. Elas ainda estão presentes no sistema. Aqui está uma foto de toda a área entaipada, pronta, não foi mexida. Detalhe, trevo e o azevém foram semeados sem mexer com o solo. Terminou de colher a soja, ficamos aguardando aquele evento de chuva, que acabou sendo 300 milímetros nessa área, mas ele ajudou a incorporar esse azevém e a emergência foi ótima, tanto do azevém como do trevo persa. Então aqui nós temos uma área de plantio direto, pessoal, que vinha de uma resteva de soja, com calagem incorporada, e aí entra todos os benefícios que a soja pode nos dar. Se eu deixar essa área descoberta, provavelmente vou passar todo o inverno perdendo parte dos benefícios que a soja me trouxe.
Mas isso é um conceito que daria para a gente discutir praticamente todo dia. É só uma pincelada, porque não dá para falar das novas recomendações sem falar desses manejos, do plantio direto, enfim, de vários pontos. E aí entra, pessoal, alguns dados que são importantes. Esse é um compilado de 44 mil amostras do Laboratório de Solos do IRGA, e as datas são relatórios de 2009 a 2015, frutos de 45, que nos indicam o seguinte: ao contrário do que muita gente pensava, solos de várzea não são solos de alta fertilidade natural. Isso vai desde o material de origem, pessoal. Por quê? Nós temos 56% da área de arroz produzida em cima de plano solo. 56% da área de arroz do estado tem em cima de plano solo. E um percentual significativo desses 56% é em cima de plano solo arênico, que são solos de fertilidade natural baixa. E aqui estão os indicativos. Quando nós fizemos a classificação lá para definir as doses de adubação, mais de 50%, muito baixo, 25% baixo, e apenas um percentual pequeno muito alto. E esse percentual pequeno está reservado a algumas regiões do estado, fronteira oeste, a própria campanha, enfim, e estão em cima dos chernossolos, dos vertissolos, enfim. Mas o nosso grosso da produção é em cima de plano solo. E aí entra outro ponto importante. Eu trouxe essa definição que para mim é uma das melhores que eu já encontrei na literatura dos nossos solos de várzea. Aqui eles nos dizem que nós temos solos hidromórficos, de drenagem natural deficiente, com relevo predominantemente plano, e que nós temos um horizonte subsuperficial, que na verdade é um biplânico na grande maioria, que é um tipo especial de um bitextural, que é uma camada mais adensada de argila, que em algumas áreas varia de 30 a 60 centímetros de profundidade, com raras exceções menos que isso, e também não é muito comum com mais do que isso, que é aquela camada que impede que a nossa água percole no sistema, mas também nos deixa uma camada muito rasa de solo para a gente trabalhar com culturas de verão, e com fertilidade natural média e baixa. Para mim, isso é uma definição do nosso solo de várzea, uma das melhores que tem na literatura. E quando a gente pensa em fertilidade de solo, qual é a nossa base de estudo hoje para as recomendações? A boa e velha análise de solo bem coletada, bem representativa dos talhões. Quem faz agricultura de precisão tem projetos diferentes com coleta, mas não é a grande maioria. Mas se eu coletar bem a minha amostra de solo, ela me permite ter um raio-x muito próximo da realidade. Tem sistemas mais complexos? Tem. A Embrapa hoje trabalha, se não me falha a memória, a clima temperado, num projeto para analisar a atividade microbiológica do solo. E o dia que nós tivermos essa ferramenta disponível, aí nós vamos se assustar com aquele torrãozinho que nós vimos lá atrás do plantio convencional. Lá é um solo com menos atividade microbiológica e, consequentemente, a atividade microbiológica tem relação com a mineralização de nutrientes. O dia que nós tivermos essa ferramenta e conseguirmos cruzar esses dados com a atividade microbiológica, aí sim nós vamos conseguir fazer um raio-x exato do que está acontecendo no manejo da nossa várzea. Mas voltando à nossa boa e velha análise de solo. Logicamente eu não identifiquei a área, mas nós temos 3 produtores diferentes aqui. O produtor 2 e 3 é um produtor que está no 3º ano fazendo calagem incorporada. Ele já fez 3 anos de calagem incorporada e nós coletamos a amostra de solo. O produtor 1 é um produtor que está na 2ª, ele já fez 2 calagens na área e continua com pH baixo. E ele me questionou: Fernando, eu quero uma amostra desse calcário que eu estou usando. Tipo, os caras estão me vendendo um calcário fora das especificações. Aí, digo, senta aí, vamos conversar um pouco a respeito. Nós temos nessas áreas aqui 60 anos de produção de arroz numa área sem calagem. Na outra, essa aqui, se não me falha a memória, 46, e nessa aqui 41, 42 anos, sem usar calcário. E aí tem uma coisa chamada poder tampão do solo. Eu coloco calcário, mas como eu nunca tinha usado calcário na minha área, o meu solo tem condições de retornar ao pH inicial. E ele vai fazendo isso até esgotar as forças dele. Aí chega um momento que ele diz: eu não tenho mais condições, eu vou ter que
automaticamente aderir a um pH mais alto. Foi o que aconteceu nessas duas áreas aqui, ó. A partir da terceira aplicação, o pH estabilizou em 5,8 e 9, que é do meu interesse. Porém, essa área com duas aplicações ainda está em 4,8. Possivelmente, depois da terceira aplicação, nós vamos ter leituras melhores de pH. E o que esse pH interfere na minha vida? Muito, pessoal. Mesmo que no arroz irrigado, eu tenho um efeito da água lá na autocalagem, mas a gente vai ver mais na frente que essa autocalagem, na verdade, demora quase 20 dias para ocorrer no meu solo. Se eu pensar num material de ciclo mais precoce, onde a fase vegetativa dele, Mara me ajuda, 40 dias, a fase vegetativa, eu vou ter 20 dias, metade desse período, vivendo num período de pH baixo. Mas esse pH me traz o quê? Menor disponibilidade de nutriente e de micronutriente também. Então, se eu fizer a calagem, eu já vou oferecer desde o começo uma condição favorável para a minha cultura. E aí vocês vão me perguntar, tá, mas Fernando, o que houve? Que lá na década de 90 não recomendavam calcário. Porque possivelmente, dentro da expectativa de produtividade de 6, 7, 8 mil quilos, isso não seja um fator determinante na vida de vocês. Talvez 8 mil quilos. Mas quando eu prospecto uma produtividade maior, e aí eu estou pensando em 10, 11, 12 mil quilos por hectare, isso se torna uma condição muito relevante para a atividade de vocês. Aquela área que eu mostrei anteriormente, fechou na safra passada 13.200 quilos em 75 hectares limpo e seco, com 63% de média de rendimento de grão inteiro. Então, realmente, para atingir essas produtividades, o calcário se torna vital, porque ele interfere na liberação de nutrientes, na CTC, na saturação elevada, num conjunto que interfere na minha produtividade. Seguindo adiante, pessoal. Aqui é uma foto cedida pelo colega Enio, e o Pedro estava mostrando antes, e a gente tem que dar os parabéns para a equipe lá de Candelária, o Enio, a Lidiane e todo o pessoal, porque essa reversão, Zé Fernando, enfim, essa reversão de tu sair de um sistema pré-germinado para atingir mais de 60% de área de soja não é fácil, pessoal. É muito difícil. Em vários setores. Tanto o manejo da soja em cima de uma área que é tradicional de pré-germinado, como também o pensamento do produtor. Aquele produtor que nós temos um trabalho bem adiantado lá em São Pedro, em 2016, ele me disse assim, eu vou dar para ti e o meu filho umas 15 hectares para parar essa história da soja, porque eu não aguento mais, toda vez que tu vem aqui, vocês fazem um grupo para me convencer a plantar soja. Eu sou arrozeiro. E esse cara hoje não planta mais em cima de resteva de arroz. Ele disse, não, tomei uma decisão, porque eu estou plantando metade da minha área e estou colhendo muito próximo do valor que eu colhia com toda a minha área. Então, por que eu vou voltar a plantar arroz sobre arroz? Eu vou continuar com soja. E para isso, pessoal, para as melhorias de condições desse meu solo, calcário ele é vital. Tem um dado interessante que eu acabei não trazendo, é um estudo a nível global, que no Rio Grande do Sul se perde 50% dos fertilizantes utilizados por falta de calagem. Tanto englobando culturas de sequeiro, Isso é um dado que foi publicado, inclusive, numa matéria do Zero Hora de 2015. Eu tenho a edição em casa. É um dado bem interessante. Então, esse é um insumo, eu não sou vendedor de calcário, não me entendo dessa forma, mas é um insumo que tem que estar presente. Quando eu chego numa propriedade e vejo um monte de calcário, eu fico feliz. Digo, esse cara vai botar calcário na várzea, tio. Isso nos ajuda muito no manejo. E aí, pessoal, esse é um dado de coxilha, deixar bem claro para vocês, mas ele é mais ou menos um raio-x da nossa situação. Por quê? Porque essa calagem, quando eu coloco um trabalho com diferentes concentrações de calcário, 2, 4 e 6 toneladas por hectare, e foi feita uma análise de pH de 0 a 5, de 5 a 10 e de 10 a 20. E olha o que acontece na camada superficial, tem interferência da dose. Maior dose, 6 toneladas, pH mais elevado. Menor dose, e aqui a nossa testemunha sem calagem. De 5 a 10 sem incorporar, pessoal, a diferença das doses já não é muito grande na leitura de pH. E quando eu vou para de 10 a 20, praticamente não tem diferença das doses. Eu colocar 2, 4 e 6, a interferência é praticamente o mesmo.
Por quê? Porque se eu não incorporar esse calcário, ele não desce no perfil do solo, talvez para arroz aqui não seja tão relevante, mas se eu pensar em soja e milho, é extremamente relevante. Mas tudo que a gente fala tem custo, né, pessoal? Falar em adubação, falar em calcário é muito bonito, mas vocês é que sentem o custo no bolso. E quando a gente olha o custo, pessoal, nos últimos anos nós fomos, isso aqui é o custo só de adubação. Passamos de 7,7 para 3,7 e na última safra 13,95. E detalhe, é 13,95 de 18 mil reais de custo por hectare. Então, vivemos na safra passada, com raríssimas exceções de produtores que fizeram aquisição muito no tarde de fertilizante, o recorde de preço de fertilizantes. E, consequentemente, nós temos, isso interfere muito na nossa vida. Por quê? Eu chego para comprar na minha empresa X ou Y na qual eu faço aquisição. Com essas cotações, eu acabo optando por produtos mais baratos, automaticamente. E isso tem a ver com qualidade, que nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente. Mas, pessoal, falando em aproveitamento de nitrogênio, isso é uma foto da colega Amara, ela gentilmente me ofereceu, que eu podia usar, para mostrar um momento de grande importância. Bom, se nós temos um custo elevado, o nitrogênio representa muito na formação da nossa produtividade da lavoura, e esse é um cenário vital para que eu consiga aproveitar ele e tenha bom resultado. Não adianta eu colocar 200 quilos de N por hectare e manejar errado o momento mais importante, que é a entrada da irrigação e incorporação desse nitrogênio no solo, para que eu não perca ele por volatilização. No mundo, os dados indicam que apenas 50% do nitrogênio aplicado é recuperado. Ou seja, aquele nitrogênio que eu aplico, que a minha planta consegue recuperar e posteriormente converter em produtividade, apenas 50% ele é recuperado. Então o nível de perda é muito alto. E no arroz eu tenho que ter um cenário quase perfeito. Eu tenho que ter essa condição de que a água entre no sistema, infiltre no solo e consiga incorporar. Porque se eu colocar nitrogênio com solo úmido, e já tem resultados de pesquisa que nos dão esse indicativo, eu corro o risco de aplicar, meu trator consegue passar na área, mas marca a agarradeira. Próxima capacidade de campo. E esse nitrogênio não infiltra, fica na lâmina d'água e quando vê, eu perco parte dele por volatilização também. Então o manejo dele é vital, que tenha as condições adequadas para que eu possa incorporar ele e reduzir as minhas perdas. Para isso é uma foto, Cleiton, tua lá, né, cara? Existem sistemas que nos permitem melhorar essa eficiência na irrigação. Essa eficiência de irrigação, ela é vital para todo o sistema, tanto de controle de plantas daninhas, como também de aproveitamento de nitrogênio. Olha isso aqui, os politubos, né, me permitem fazer várias frentes de irrigação dentro da mesma área. Nesse sentido, se eu fiz a aplicação de nitrogênio em toda a área, talvez num período curto, 2, 3 dias no máximo, o meu nitrogênio vai estar incorporado. Se eu começar a irrigar de taipa a taipa, provavelmente eu vou passar 20 dias irrigando. E aí, meu amigo, o prejuízo é muito grande. Financeiro, porque eu vou perder o nitrogênio de bate-pronto e vou perder em produtividade. Então, planejar a irrigação é uma peça fundamental na minha lavoura para mim aproveitar o principal insumo, que é o nitrogênio. Em relação à incorporação do nitrogênio, a água traz outros benefícios também. E por muito tempo a lavoura de arroz, e aí eu citei momentos que nós nem recomendávamos a aplicação de calcário, trabalhando em cima de solos de baixa fertilidade, plano solo, na grande predominância, aonde a autocalagem, que é a entrada da irrigação, e promove uma série de reações na minha lavoura, pela extinção ou redução a quase ao total do nitrogênio, permite que ocorra uma liberação de nutrientes beneficiadas, na qual o indicador é a elevação do pH. Será que isso é suficiente para mim colher 12 mil quilos? Eu não preciso mais adubar a lavoura, não. Mas ela ajuda bastante. Quando eu antecipo a irrigação, e aí a colega Mara tem muitos dados, e eu também trabalhei com isso, eu colho esses benefícios antes. Por quê?
Porque para ocorrer essa elevação natural, o tempo para que isso ocorra é na faixa de 20 dias, ou acima de 20 dias, entre 20 e 30 dias, para que eu, na grande maioria dos solos, eu consiga ter a estabilidade do meu pH. Então, se eu pegar o ciclo da cultura e demorar 20 dias para estabilizar o pH, provavelmente metade da fase vegetativa da minha lavoura vai estar comprometida em relação pela falta de disponibilidade de nutriente. Antecipar a irrigação é uma peça muito importante. E quando a gente fala em fertilizantes, e aí entra a questão dos preços, né, que interferem muito na nossa vida. Esse é um trabalho bem interessante, né, e eu tinha uma curiosidade muito grande, fui atrás desse dado. Qual era o fertilizante mais comercializado no nosso meio agrícola, pensando em arroz irrigado? Eu mais ou menos imaginava que eram esses percentuais, porque o 5-20-20 eu já trabalhei no início da minha profissão numa cooperativa, era o fertilizante mais usado. Era quase igual criança quando vai pedir refrigerante, lhe dão a Coca-Cola. E o produtor também, ele chegava e dizia, eu quero 5-20-20. Não, mas eu tenho outra fórmula. Não, eu quero 5-20-20. É uma fórmula bastante padrão. Nós temos depois o 5-20-30, como uma fórmula também bastante usada, o 5-15-30, e eu não tenho absolutamente nada contra. Só que tem alguns pontos que são relevantes na qual a gente tem que discutir. Por exemplo, a questão da qualidade dos fertilizantes. Às vezes eu chego e vou comprar o meu 5-20-20 tradicional. Se ele se encaixar na minha recomendação, embora eu vou ter que usar um volume alto, e isso tem custo de transporte, tem custo de reabastecimento da semeadora, daí eu chego na minha empresa e coto de uma empresa X. Esse é um valor atualizado, eu fiz a cotação semana passada, e tem R$300 de diferença na mesma fórmula. Qual é a minha conclusão imediata? Que esse cara aqui está ganhando muito dinheiro. Esse cara está ganhando muito dinheiro. E esse cara aqui está sendo mais gentil comigo. Ele está me oferecendo um produto, a mesma forma. Porém, isso aqui às vezes tem uma tecnologia muito diferente embutida. Desde a minha fonte de matéria-prima, e aí isso é um assunto bem complicado, porque tem fontes do Marrocos, tem fonte de várias partes do mundo com qualidade diferente. Até os ácidos que o pessoal usa para extrair os nutrientes dessas fontes têm uma relação muito grande com a solubilidade do produto. Às vezes eu coloco o meu fósforo no solo, mas a forma como ele foi extraído tem uma liberação muito lenta. Ele tem a concentração, vai liberar para o solo, mas às vezes não libera durante o ciclo da cultura. Fica 7, 8 meses liberando. E esse é um assunto muito complexo. E às vezes as empresas têm dificuldade de nos ajudar nessa informação. Mas aqui entra um ponto que é visível, pessoal. É a tal das misturas. Nós temos normalmente granulometria extremamente diferente. Nitrogênio, forma mais arredondadinha. Se eu pegar, todo mundo já viu um saco de ureia, né? Potássio é um pouco mais achatado. E o fósforo vem meio de tamanhos bem diferentes, assim, várias arestas. Quem regula a semeadora e faz o trabalho de campo, e nós somos extensionistas, e isso faz parte da nossa vida, visitar várias propriedades, atender um número grande de produtores e se deparar com inúmeras situações. Tem dosadores mais eficientes, menos, mas no final, quando eu trabalho com essas misturas, normalmente acontece isso. No início do plantio, até que está caindo relativamente uniforme. No meio do plantio, já está caindo mais nitrogênio, fósforo e potássio estão ficando pelas beiradas, e lá no final está complicada a situação. Isso interfere muito na qualidade da lavoura, pessoal. Lavoura de alta produtividade, quando eu trabalho com uma distribuição bem desuniforme de fertilizante, tu vê de longe assim, a desuniformidade do estande de plantas. Nós tínhamos na lavoura essa que produziu 13.200, 80% da lavoura foi semeado com uma mistura. Independente da empresa, as misturas têm mais ou menos uma característica comum, bastante pó e essa irregularidade de granulometria. E 20% da lavoura foi pago um valor mais caro por um fertilizante da mesma fórmula, porém com NPK no grão. No momento da colheita, eu estava lá presente e a gente via ainda sinais de desuniformidade. Vocês acreditem nisso? Numa lavoura de mais de 13.000 quilos por hectare. E boa parte dessa desuniformidade possivelmente fosse
atribuída à distribuição de fertilizantes. Sem contar que nesse sistema aqui tu regula a semeadora, estou chutando um valor, para 400 quilos por hectare, e quando chega no final, tu está colocando 250, 280, vai se formando aquele pó, vai impregnando, e a gente limpa hoje, limpa amanhã, e pega uma garoa em cima, piora o cenário, o meu adubo foi depositado na lavoura, absorveu a umidade e piora mais o sistema. Então, a qualidade do fertilizante cobrem do fornecedor de vocês. Eu sei que é difícil cobrar quando tem uma diferença de preço significativa. Eu sei que é difícil. A gente acaba optando, às vezes, pela fórmula mais barata que cabe no meu bolso. E nós, como extensionistas, cabe a nós tentar adequar a situação de vocês para que vocês tenham a melhor produtividade. Mas seguindo, pessoal, vamos seguir. Aqui é um trabalho da colega Amara, e esse aqui é um termo que a gente vai começar, vai ser muito usado de agora em diante, que é a tal da máxima eficiência técnica, dose de máxima eficiência técnica e dose de máxima eficiência econômica. Mas que troço é esse? O que estão inventando de difícil? É que essa dose de máxima eficiência técnica, vamos fazer um apanhado aí para que a gente possa entender e que a gente consiga se entender até o final. Dose de máxima eficiência técnica, eu vou aplicando fertilizante e minha produção vai aumentando. Aí vai chegar um determinado momento que eu aplico mais e eu derrubo a produtividade. Nesse pico de produção é a tal de máxima eficiência técnica. Às vezes eu coloco mais 100 kg de fertilizante e aumentou só 5 kg de produtividade de arroz. Claro que eu exagerei no limite. Não é viável aumentar esses 100 kg, mas a dose de máxima eficiência técnica, até onde foi respondendo a minha cultura, é naqueles mais 100 kg. Mas a máxima eficiência econômica normalmente está um pouco antes da máxima eficiência técnica. E nesse trabalho desenvolvido pela colega Mari e a equipe dela, se definiu a máxima eficiência técnica de diferentes cultivares para nitrogênio, fósforo e potássio, pessoal. E esses trabalhos são subsídios para as novas recomendações de fertilizante. E aí vocês vão me questionar, mas a recomendação de 2010, ela não foi positiva? Ela foi concebida de forma errada? Não, pessoal. A eficácia dela é comprovada. E ela tem inúmeros ganhos. Uma delas foi estabelecer as expectativas de resposta. Média, alta e muito alta. E levar em consideração todos os fatores de produção, manejo, potencial, condições edafoclimáticas, nível tecnológico, de logística da propriedade, enfim, e permitiu que nós, extensionistas, chegássemos na propriedade do cara e dissesse o seguinte: olha, o senhor tem um problema com irrigação grave, o senhor tem um problema com época de semeadura grave, talvez a nossa expectativa não seja uma recomendação para muito alta produtividade. Ah, o senhor está trabalhando com a variedade e já tem a semente comprada, eu não posso mexer nisso, eu não posso trabalhar com a expectativa de alta produtividade. Senão, de repente, eu planto uma variedade e acamo toda a variedade do cara, e o dia que eu botar o pé lá, o cara me manda embora, e talvez os próximos 2 agrônomos que vão participar na região que eu trabalho, o cara queira expulsar também, porque eu deixei um legado ruim. Então, essas recomendações trouxeram um suporte muito grande e auxiliaram muito na melhoria da média do Estado. Olhem só, de 2007 a 2010, a média era de 6.860 quilos por hectare. Lógico que nesse período teve um ganho genético também, né, pessoal? Mas as nossas médias, elas passaram para um ganho de mais de 2.000 quilos por hectare de 2017 a 2022. A média superou os 8.000 quilos, se eu pegar de 2017 a 2022. E aí, pessoal, por que das alterações, ou seja, das novas recomendações das tabelas? Muito em função disso aqui. Quando eu trabalho com um nível alto e muito alto, foi percebido que estava havendo uma redução ao longo do tempo. E isso provém da onde? Daquele trabalho com mais de 44.000 amostras de solo de todo o estado. E se observou que nós estávamos empobrecendo o nosso solo. À medida que eu vou produzindo, vou aumentando a minha produtividade, estava havendo um decréscimo, principalmente nos níveis alto e muito alto, nas faixas, nas classes de solo, né, da disponibilidade de fósforo. Uma perda de produtividade. Quando eu penso em potássio, estava acontecendo a mesma coisa. Eu estava tendo uma perda de produtividade, casualmente, também nos níveis alto e muito alto.
de fósforo e de potássio. Então, você faz necessário um ajuste dessas recomendações para que a gente possa não ocorrer essa perda de produtividade. E aí vem os fundamentos para a nova recomendação. Mas só recapitulando aquela informação, nós tivemos um incremento de mais de 2.000 quilos, se a gente pegar a média de 2007 a 2010, de 2017 a 2022, de mais de 2.000 quilos por hectare. Claro que isso tem muito com o ganho genético, manejo, enfim, mas também tem muito com a questão da fertilidade. Mas eu tenho picos de áreas produzindo 13.000 quilos por hectare, 14.000 quilos. E a adubação ela tem que contemplar esses produtores que têm média mais alta. E o ponto de partida foi a média da expectativa que nós tínhamos dentro da faixa. Nós tínhamos uma faixa como média de 7.600 a 7.900, com a média de 8.500, muito alta, de 12.500 por hectare. Em relação, pessoal, aos nutrientes que nós trabalhamos, está meio estranho, isso aqui está passando meio diferente. Outro ponto de grande importância nas novas recomendações foi a inclusão das culturas de cobertura, pessoal. Assim como nós falamos que em algumas regiões está crescendo mais, outras menos, eu sempre cito como exemplo a Zona Sul. A primeira vez que eu visitei a Zona Sul, isso já faz algum tempo, me surpreendeu muito, assim, as médias que os produtores me levantavam pela condição de solo, plano solo arênico, enfim, e muito dessa condição estava associado ao manejo. O nosso predomínio das recomendações lá de 2010 era sistema pousio, arroz e pastejo intensivo de arroz. Nas novas recomendações já estão incluídas as culturas de cobertura. Esse, sem dúvida alguma, é um grande avanço. Mas dentre os nutrientes, quais os de maiores respostas? Nitrogênio, fósforo e potássio. Logicamente, o nitrogênio é o de maior resposta. E também é o de maior custo. E o que também tem maior informação, pessoal. O nitrogênio hoje é o nutriente mais estudado no mundo. É o que a gente tem mais estudos em andamento e mais estudos concluídos. Logicamente, com base no número de experimentos significativos distribuídos em todo o estado, inclusive a colega Mara, que coordenou parte dos resultados que permitiram essas novas recomendações, essa atualização das recomendações, se definiu a dose de máxima eficiência técnica. Aquela dose que nós falamos, que a gente vai colocando nutrientes, vai colocando adubação, vai colocando nitrogênio e a minha lavoura vai produzindo. Aí chega um determinado momento, ela estabiliza e cai a produtividade com adição. Ali é o ponto de máxima eficiência técnica, que não condiz com a máxima eficiência econômica. E, logicamente, nós temos a absorção e a exportação de nutrientes que nós temos anualmente via grão, no caso do arroz. E aí, pessoal, entra uma parte mais pesada, que são as mais importantes, e é importante a gente saber como esse trabalho é realizado, até para entender a complexidade que é de trabalhar e de se atualizar essas recomendações. Aqui, pessoal, vamos tentar desmiuçar esse negócio. Nós temos a dose de máxima eficiência técnica, que é essa aqui. A dose de máxima eficiência técnica está aqui. A partir daqui, um pouquinho, ela começou a cair a produtividade. 200 quilos, aqui a dose de máxima eficiência técnica. Um pouquinho antes do 210, 200 quilos. Mas será que isso aqui é a dose que me deixa mais lucro na lavoura? É a que produz mais, mas não é a que me deixa mais lucro na lavoura. Para isso, eu tenho que desenvolver a equação do lucro. A equação do lucro é a receita menos as despesas. Fazendo a equação da receita e das despesas, nós montamos a equação do lucro e chegamos ao resultado do lucro. 174 é a dose de maior lucro. Se eu dividir a dose de máxima eficiência técnica pela dose de eu vou chegar a uma relação de 0,87. O que significa isso? 87% do valor da minha dose de máxima eficiência técnica é a que me deixa mais lucro na minha atividade. E essa foi a base para que a gente possa atualizar as recomendações. Trabalho conduzido pela colega Mara em 2009, olha a relação aqui, ó, 65
43. Ruim o preço de arroz, mas também o preço de nitrogênio estava barato, né, pessoal? Assim a gente conseguisse conduzir uma lavoura e a relação foi 0,89. E normalmente ela fica a relação entre 0,85 e 0,95. E vocês podem observar que a máxima eficiência econômica, essa aqui, ela está associada ao preço do arroz e ao preço do fertilizante. É a relação que define a máxima eficiência econômica. Em relação à adubação nitrogenada. Bom, então se nós definimos 90% como sendo a nossa relação entre a máxima eficiência técnica e a máxima eficiência econômica, é só nós atualizarmos o valor. E aí nós chegamos às novas recomendações para nitrogênio, pessoal. Na muito alta, 165, Mara, aquela hora acho que nós entendemos errado, eu falei 165 quilos, né? Uma dose que me traz maior produtividade e melhor relação custo-benefício. E para os demais níveis também, levando em consideração média, alta e muito alta. Essa atualização trouxe um incremento nos valores utilizados em todos os níveis, sendo que o nível muito alto, 165 quilos por hectare. E essa relação é importante, pessoal, porque a construção daquelas equações na qual nós falamos anteriormente, nos permite ir adequando as situações. E mais na frente a gente vai ver, tem anos que esse 0,90, ele é um valor que não é condizente com a realidade do preço dos fertilizantes. Em anos que o nitrogênio está com preço mais acessível, me permite eu investir um pouquinho mais e me aproximar mais da dose de máxima eficiência técnica. E aí entra, pessoal, um ponto de grande relevância que nós falamos anteriormente, que é a questão das culturas de cobertura. Eu, como um grande incentivador, mesmo sabendo dos problemas e das dificuldades que tem de a gente manejar uma área com cultura de cobertura, mas se a gente trabalhar com uma questão de integração lavoura-pecuária, o professor Enio é uma pessoa que eu sei também que é um grande incentivador, e tem uma frase que ele diz que muita palha atrapalha, e eu concordo perfeitamente, é mais difícil entrar no solo, mas se a gente manejar e chegar a volumes aceitáveis de palha na hora do plantio, ela só nos ajuda, pessoal. E para isso, essas culturas de cobertura, elas são de grande importância a gente saber o conhecimento e o resíduo que cada uma deixa, o que deixa o conteúdo de nitrogênio. E muito está associado à relação carbono-nitrogênio em relação a resíduo. Esse é um trabalho desenvolvido pelo professor Telmo Amado, da Universidade Federal de Santa Maria, onde ele estudou aveia superficial, aveia incorporada e ervilhaca superficial incorporada. Interessante, o conteúdo de carbono das plantas é mais ou menos uniforme. O que difere é o conteúdo de nitrogênio. Tu pegar, por exemplo, a aveia, ela tem um conteúdo de nitrogênio na palha muito menor do que o conteúdo de nitrogênio da ervilhaca. Automaticamente, ela demora mais tempo a se decompor. E se eu deixar na camada superficial, 120 dias e ainda está decompondo. Se eu incorporar ela, logicamente, aumenta a superfície de contato, dou mais oportunidade para que os micro-organismos decomponham, ela acaba decompondo mais rápido. Agora já a ervilhaca é uma gasolina. Dessequei ela e ela some do sistema rapidamente, porque ela tem muito nitrogênio e uma relação de nitrogênio maior na sua palha do que a aveia. O que eu quero dizer com isso é que esses conhecimentos nos ajudam a trabalhar com os consórcios ou com cultura pura. Por exemplo, o trevo persa, eu sou um grande incentivador, sei da dificuldade de estabelecer ele e a gente está há 5 anos, 4 anos trabalhando com ele no campo. Me parece que esse ano é o ano em que cometemos menos erros, passamos pela fase da época de semeadura, às vezes a gente semeava atrasado, não conseguia se estabelecer direito, passamos pela a falta de calagem também, leguminosa um pouco mais exigente, e a gente pegava áreas que vinham com resíduo de Kifix, e aí se tentava estabelecer e não dava certo, e o cara investia um valor alto por hectare, próximo a uns R$240, e se frustrava, e a gente também. Mas agora a gente já está melhorando com esse conhecimento no campo.
Claro que se baseando no conhecimento que a pesquisa gera, as informações das pessoas que estão há mais tempo trabalhando, e já chegamos a algumas áreas com bastante sucesso. Aquela área que eu mostrei anteriormente, o nosso objetivo é chegar no final do ciclo dela com uns 2.500 quilos de trevo persa. É pouco quando comparado aos 3.000 quilos daqui, mas já é um baita começo. E ele vai me ajudar muito com nitrogênio, com fósforo, mas principalmente com nitrogênio. Se a gente olha a serradela, ela tem um conteúdo maior de nitrogênio. O problema é que trabalhar com serradela, conseguir estabelecer e ter sucesso, me parece que é mais difícil que trevo persa. Bem mais difícil. Até desde a aquisição de semente, em todo o processo. Mas aqui nós temos um desafio muito grande e as novas recomendações estão contemplando a questão das culturas de cobertura. E aí tem as culturas de cobertura de estação fria, né, que é o caso do azevém. E aí o azevém, a gente sabe que eu sou fã número 1 do azevém, mas ele é uma gramínea também. E tem toda uma dificuldade de decomposição dele, mas também uma dificuldade muito grande de semeadura. Na hora que eu vou realizar a semeadura em cima de uma resteva de azevém, a dificuldade mecânica da minha semeadora fazer um bom serviço e ter um contato solo-semente é bem complicado. E às vezes ela acaba dificultando um pouco o meu estabelecimento. Para esse tipo de área, a recomendação é aumentar o conteúdo de nitrogênio na linha, na hora da semeadura. Não é aumentar o volume de nitrogênio aplicado no total, no global, mas sim aumentar, passar para o mínimo de 3 quilos, pensando em azevém. Quando a gente trabalha com uma cobertura que envolve trevo, o que acontece? Se eu atingir aquelas 3 toneladas por hectare que nós estamos falando, eu consigo reduzir da dose total 15% do volume aplicado. Mas para isso o pessoal tem que se atentar muito. Atingir 3 toneladas não é fácil de atingir 3 toneladas de matéria seca. Então é bastante importante, pessoal. Em relação às novas recomendações, então a gente já construiu a ideia de como foram feitas as atualizações, né, com base em curvas, né, em equações, que me permitem aí eu estimar em cima do meu lucro líquido a máxima eficiência técnica e a máxima eficiência econômica, com base nos preços, principalmente dos fertilizantes, aí eu estou falando em nitrogênio aqui, né, no caso, e também na questão do preço do arroz. E esse ajuste aqui a gente vê, ó, a dose de máxima eficiência econômica, 0,8, ela pode ser alterada de ano a ano. Por exemplo, na safra 2023, eu podia me aproximar mais da máxima eficiência técnica, porque a relação entre o preço e o custo do fertilizante estava melhor. Já na safra 21-22, a relação de máxima eficiência técnica, ela estava mais longe da minha relação ideal, que é lá os 90%. Em relação à adubação fosfatada, aqui é um comparativo do que se recomendava nas diferentes faixas na recomendação de 2010, e a gente percebeu que principalmente nessas 2 faixas o solo nós estava empobrecendo o nosso principal parceiro, então era importante que fosse atualizada essas recomendações, e nós tivemos um incremento, concomitantemente com o que a Mara falou anteriormente, eu também concordo, essa maior adição de fósforo, em certa parte, ela é de grande responsável pela nossa melhoria de produtividade também. E era um fato que nós estávamos relegando muito a autocalagem em função de que os nossos solos aumentavam a disponibilidade de fósforo. Em relação ainda a fósforo, aqui é simplesmente um comparativo das 2 recomendações nas mais diferentes faixas, para a gente ter uma ideia dos incrementos que ocorreram em todas as faixas, né? Em relação à adubação de potássio, também a forma como foi com base em vários experimentos, né, onde nós tivemos as recomendações, uma atualização de valor também, com base na máxima eficiência técnica, máxima eficiência econômica, para a gente construir esses valores de incremento em função de que nós temos muitas áreas também já com incremento de produtividade se aproximando dessa alta e muito alta, e os trabalhos lá do laboratório só nos indicaram que essas faixas nós estávamos perdendo bastante fertilidade, estava reduzindo a fertilidade do nosso solo. E aqui, pessoal, é só um comparativo da adubação, aqui a adubação antiga e aprovada, né, e a nossa nova recomendação
é um paralelo aí, só para a gente ter uma ideia dos incrementos em todas as faixas na adubação de potássio. Pessoal, já partindo para a parte final, e essa é uma parte, ela é um pouco pesada, essas equações, mas é só para que a gente possa ter uma noção de como é que é construído esse conhecimento, para que quando ocorre uma atualização, a importância do trabalho que se tem para chegar a esses números e a gente poder oferecer a melhor condição de produtividade. E algumas considerações, só para que a gente possa levar uma mensagem aí para casa. A estratégia das recomendações da adubação é baseada em análise de solo, é o que nós falamos anteriormente, né? Nós tivemos as recomendações atualizadas lá em 2010, que foi consolidada, porém, ao longo do tempo, foi necessário a gente fazer uma atualização dela, em função do aumento da produtividade, principalmente das lavouras de arroz, né? E o melhor manejo, logicamente, de todo o sistema tecnológico. E aqui é importante, as novas recomendações, a construção dela foi em cima da máxima eficiência técnica e da máxima eficiência econômica dos nutrientes, com base em 90% a dose de máxima eficiência técnica. Muito próximo ali da máxima eficiência técnica, e esse trabalho nos permite fazer uma atualização desses valores utilizados, porque o preço do arroz e dos fertilizantes variam ano após ano, mas a relação deles não é muito diferente. E as novas recomendações de fósforo e potássio visam diferentes expectativas de resposta, com o sistema se ajustando em função da análise de solo antecedente a cada cultivo do arroz. A lavoura de arroz, né, atingiu um nível tecnológico que não admite mais fórmulas padrões. E isso, logicamente, vai depender muito também, às vezes, da capacidade de investimento, mas às vezes o produtor não tem conhecimento na hora da aquisição, ou às vezes falta uma assessoria técnica para chegar e dizer, olha, esse custo que o senhor está pagando a mais, o senhor está levando uma tecnologia diferente. E isso faz uma diferença muito grande, principalmente nas áreas de baixa fertilidade, que é o predomínio das nossas várzeas. E aqui uma última mensagem, colaborando com aquilo que nós falamos sobre o plantio direto. O solo é uma memória viva, isso aqui é uma parte lá do professor Ibanor, né, do nosso sistema, pessoal. O manejo que nós damos é o resultado que nós encontramos nas culturas e também quando a gente faz uma análise de solo. É possível hoje, e eu ainda quero chegar a esse nível de conhecimento, fazer uma análise de solo e dizer, produtor, tia, tu está usando muita grade, está usando muita escarificação. Não, a escarificação para a soja é extremamente importante. Está revertendo, está manejando de uma forma na qual esse teu solo está empobrecendo e tu está empobrecendo junto com ele. Pessoal, da minha parte era isso, eu agradeço muito a atenção de vocês, fico à disposição se tiver algum questionamento, se não tiver mais tempo eu vou estar presente durante todo o dia, meu escritório é em Santa Maria, esse é o meu telefone de contato, podem ligar sábado, domingo, de manhã, de tarde, está sempre ligado e é sempre um prazer trocar uma ideia com vocês. Muito obrigado pela atenção.